Meus amigos, a contra-revolução comercial de Trump, seus impactos e suas consequências globais é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Efetivamente, o que nós pretendemos fazer é apresentar os impactos globais e nos Estados Unidos e as prováveis consequências sobre o sistema de comércio internacional resultantes da contra-revolução comercial desencadeada pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos. A contra-revolução comercial foi desencadeada por Donald Trump, como todos vocês sabem, para reverter o processo de globalização e livre comércio predominante desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que estaria sendo benéfico para a China e prejudicial aos interesses dos Estados Unidos, segundo Trump. Em essência, a contra-revolução comercial de Donald Trump representa um movimento de protecionismo agressivo e nacionalismo econômico, que contrasta diretamente com o sistema multilateral e as cadeias globais de valor estabelecidas nas últimas décadas de globalização produtiva, comercial e financeira. O que nós pretendemos apresentar a partir deste momento são, primeiro, o princípio da contra-revolução comercial de Donald Trump. Qual é o princípio que norteia essa contra-revolução comercial? Segundo, quais são as principais ferramentas e ações implementadas por Donald Trump? Em terceiro lugar, nós apresentaremos os impactos globais e nos Estados Unidos da contra-revolução comercial de Donald Trump. E quarto, as prováveis consequências globais resultantes da contra-revolução comercial de Donald Trump. Vamos então abordar primeiramente o princípio da contra-revolução comercial de Donald Trump. A política comercial de Trump se baseia na filosofia do America First, América primeiro, e tem como pilares primeiro, os pilares que norteiam esse princípio da contra-revolução comercial de Donald Trump são os seguintes. Ele busca balanças comerciais justas, na visão dele. Ele busca desglobalização, é um outro princípio. Um outro princípio é o protecionismo tarifário. E, finalmente, um outro princípio que norteia a ação de Donald Trump é o enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio. Com relação à questão do pilar balanças comerciais justas, o Trump argumenta que os grandes déficits comerciais dos Estados Unidos, com praticamente todos os países do mundo, como com a China, sobretudo, representam a perda de riqueza, na visão dele, e empregos americanos. Seu objetivo é buscar reciprocidade, igualando as tarifas de importação de outros países às dos Estados Unidos, que geralmente são mais baixas. Então, a tentativa de Trump, no sentido, com a aplicação do tarifaço, foi tentar corrigir essa situação que, no entendimento deles, prejudica os Estados Unidos. Ele busca estabelecer balanças comerciais justas, na visão dele. Ele entende que, por exemplo, os Estados Unidos está sendo penalizado nas relações comerciais com praticamente todos os países do mundo. Um outro pilar do princípio da contra-revolução comercial de Trump diz respeito à desglobalização. Para Trump, as empresas americanas devem trazer um produto de volta para casa, incentivando a produção doméstica. A intenção dele é incentivar a produção doméstica.
e reduzir a dependência das cadeias de suprimentos globais, especialmente da China. A desglobalização, que é um outro princípio, contempla fazer com que a produção, os produtos que os Estados Unidos importam, produzidos por empresas americanas instaladas fora dos Estados Unidos, que essas empresas voltem para os Estados Unidos e produzam internamente. Então, com isso, ele estaria, digamos assim, trabalhando no sentido de promover a desglobalização, né? O terceiro princípio da contra-revolução comercial de Trump diz respeito ao protecionismo tarifário. E aí, o uso do tarifaço, que todos vocês têm conhecimento, com tarifas alfandegárias elevadas, praticadas contra todos os países do mundo. Esse tarifaço é utilizado como ferramenta primária de política externa e econômica, em vez de negociações multilaterais como as promovidas pela Organização Mundial do Comércio. Então, na prática, ao adotar o tarifaço, o Trump procura impor uma solução que satisfaça economicamente os Estados Unidos em detrimento de outros países. Ele quer inverter o processo. Ele entende que, por exemplo, nas condições atuais, os Estados Unidos estão perdendo. Ele quer reverter, quer fazer com que os Estados Unidos passem a ganhar. E o tarifaço é utilizado como uma arma, como uma ferramenta primária de política externa e econômica pelos Estados Unidos, em vez de negociações multilaterais. E, finalmente, o quarto pilar da contra-revolução comercial de Trump diz respeito ao enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio, que, no entendimento de Trump, ele a considera ineficaz ou injusta para os interesses americanos. Então, esses são os 4 princípios, meus amigos, da contra-revolução comercial de Donald Trump. E aí, nós vamos tratar agora de quais são as ferramentas e ações implementadas por Donald Trump. As ações de Trump foram marcadas por rupturas, com acordos e imposição unilateral de barreiras. A primeira ferramenta adotada por Donald Trump, na sua contra-revolução comercial, diz respeito à guerra comercial contra a China. Para isso, utilizou um tarifaço massivo, impondo tarifas substanciais, chegando a mais de 100% em alguns casos, sobre bilhões de dólares em produtos chineses, sob a alegação de práticas comerciais desleais, roubo de propriedade intelectual e subsídios estatais. E a segunda ação relacionada com a guerra comercial contra a China diz respeito à retaliação. Quer dizer, aí a resposta da China também foi retaliatória, com tarifaços também sobre produtos americanos, especialmente agrícolas, como soja, intensificando a guerra comercial e gerando tensões globais. Então, a resposta da China também foi a aplicação de tarifaços contra produtos americanos, em resposta ao tarifaço massivo adotado por Trump contra produtos chineses. A segunda ferramenta utilizada pelo governo Trump diz respeito às medidas protecionistas generalizadas. Para isso, ele utilizou tarifas de aço e alumínio, impôs taxas sobre importações de aço, 25%, e alumínio, 10%, de quase todos os países, incluindo o Brasil, Canadá e União Europeia, sob o argumento de segurança nacional.
Então, medida protecionista com tarifas elevadas relacionadas com o aço e o alumínio. E renegociação de acordos. Trump pressionou pela renegociação de acordos de livre comércio com o NAFTA, que é o bloco econômico envolvendo Canadá, Estados Unidos e México. Ele sugeriu a renegociação desse acordo, substituído com a adoção de novas regras para o setor automotivo, por exemplo, e ameaçou impor tarifas sobre veículos importados dentro do bloco, tanto do Canadá quanto do México. Quer dizer, como o custo da mão de obra é mais baixo, quer dizer, os custos incidentes sobre a produção de automóveis, tanto no Canadá quanto no México, são mais baixos do que nos Estados Unidos. Muitas empresas americanas se instalaram tanto no Canadá quanto no México. E isso favoreceu tanto o México quanto o Canadá. E o Trump pressionou no sentido de mudar as regras para o setor automotivo, por exemplo. E ameaçou impor tarifas sobre veículos importados. Uma terceira ferramenta utilizada por Trump foi a ameaça da adoção de uma tarifa universal. Essa tarifa universal de 10% foi aplicada sobre todas as importações de todos os países, para forçar parceiros comerciais a reduzir suas próprias barreiras ou a negociar novos acordos, criando grande incerteza no comércio internacional. Então essas, meus amigos, foram as ferramentas utilizadas por Donald Trump na sua contra-revolução comercial. Primeiro, a guerra comercial contra a China. Segundo, medidas protecionistas generalizadas. Terceiro, ameaça de tarifa universal, que foi aplicada contra todos os países. Essa tarifa de 10%, que seria, digamos assim, uma tarifa básica, aplicada globalmente. Agora, nós vamos agora analisar os impactos globais e nos Estados Unidos da contra-revolução comercial de Donald Trump. Bem, nós podemos afirmar que os impactos da contra-revolução comercial de Trump foram sentidos em todo o mundo e no próprio Estados Unidos. Quais foram os impactos produzidos? Primeiro, a fragmentação das cadeias globais de valor. Terceiro, segundo, redirecionamento do comércio. Houve o redirecionamento do comércio mundial. Terceiro, houve aumento de preços e inflação. Quarto, está havendo incerteza e desaceleração da economia. E, finalmente, retaliação e conflito. Então, esses são os impactos que foram produzidos pela contra-revolução comercial de Donald Trump, em consequência da contra-revolução comercial de Donald Trump. Com relação à fragmentação das cadeias globais, o que é que aconteceu? As empresas foram forçadas a repensar suas cadeias de suprimentos para evitar as tarifas, levando a uma potencial fragmentação do sistema de produção global. Essa foi a primeira consequência. As cadeias de suprimentos, as cadeias globais de produção, elas foram fragmentadas em função da contra-revolução comercial de Donald Trump. O segundo impacto diz respeito ao redirecionamento do comércio. Houve um redirecionamento de fluxos comerciais. Por exemplo, países do Sudeste Asiático e México se beneficiaram ao capturar parte da produção que saiu da China para os Estados Unidos. Então, em função dessa ação de Trump, houve alguns países do Sudeste Asiático e o próprio México se beneficiaram ao capturar parte da produção que saiu da China para os Estados Unidos. O outro impacto foi o aumento de preços e inflação.
O aumento das tarifas encarece os produtos importados para o consumidor americano, contribuindo para a pressão inflacionária nos Estados Unidos. E isso, inclusive, continua acontecendo. E houve, inclusive, recuo do próprio Trump com relação ao tarifaço aplicado contra vários países, inclusive o Brasil, cuja tarifa foi aplicada de 50% e que, para atenuar a inflação interna de produtos brasileiros, provocada pelo aumento dos preços dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, o Trump resolveu eliminar, em alguns casos, esse tarifaço de 50%, e em outros casos reduzir esse valor. Então, o aumento de tarifas encarece os produtos importados para o consumidor americano, contribuindo para a pressão inflacionária nos Estados Unidos. E isso continua acontecendo. Outro impacto diz respeito à incerteza e desaceleração da economia. Isso diante da imprevisibilidade que a política tarifária gerou para os investidores e os impactos negativos sobre o crescimento do comércio global. Então, isso tudo contribuiu para que ocorresse esse impacto de incerteza e desaceleração da economia global. Outro aspecto, outro impacto também importante, diz respeito à retaliação e conflito. A imposição de tarifas levou à retaliação por parte dos parceiros comerciais, resultando em perdas para setores exportadores americanos, como o agronegócio, por exemplo. Bem, para finalizar nossa apresentação, vamos apresentar as prováveis consequências globais resultantes da contra-revolução comercial de Donald Trump. Pelo que nós acabamos de expor, a contra-revolução comercial de Trump é uma tentativa radical de desmontar o consenso pós-Guerra Fria sobre o livre comércio, desencadeado pelo processo de globalização produtiva, comercial e financeira, que prioriza a produção local e o equilíbrio comercial bilateral, acima das regras multilaterais e da eficiência das cadeias globais. As prováveis consequências resultantes da contra-revolução comercial de Trump foram delineadas pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, exposta no artigo do The Economist. O título do artigo é The World is in a New Age of Variable Geometry. O mundo está numa nova era de geometria variável. Isso foi publicado pelo The Economist de 12 de novembro de 2025. Isto está disponível no site www.economist.com. Neste artigo, Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, afirma que o sistema internacional foi rompido. Isso está bastante claro para todo mundo. O crescente mercantilismo dos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, e a paralisia na Organização Mundial do Comércio contribuíram para o colapso da ordem econômica mundial pós-Guerra Fria, de instituições multilaterais, regras e convenções. A segurança, a prosperidade e a resiliência que o antigo sistema proporcionava dependiam fortemente do compromisso de seu núcleo principal, os Estados Unidos. À medida que essa nação, indispensável, abandonou seus compromissos com as instituições globais, a fragilidade do sistema pós-Guerra Fria foi revelada. Para fazer frente a essa situação no comércio internacional, Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, afirma no artigo que eu citei há pouco, que uma nova rede de cooperação está começando a surgir,
Isso é um dado importante. Uma nova rede de cooperação está começando a surgir. Por exemplo, recentemente foi assinado um acordo Mercosul-União Europeia, que depois de 20 anos foi assinado, e o fator determinante da assinatura desse acordo foi exatamente a contra-revolução comercial promovida por Donald Trump. Então, para fazer frente a essa nova situação no comércio internacional, Mark Carney afirma no artigo que citei que uma nova rede de cooperação está começando a surgir, caracterizada por coalizões dinâmicas sobrepostas e pragmáticas, construídas em torno de interesses compartilhados e, ocasionalmente, valores compartilhados em vez de instituições compartilhadas como anteriormente com a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Mark Carney afirma que tempos difíceis exigem respostas pragmáticas, que é o que está acontecendo. Países que normalmente não seriam considerados com interesses semelhantes cooperarão cada vez mais, onde compartilharem objetivos e valores específicos em questões específicas. Segundo Mark Carney, a nova arquitetura climática poderia ser uma amálgama de regras comerciais ancoradas na União Europeia, padrões tecnológicos centrados na China e na Índia, e soluções baseadas na natureza com base no Brasil. Essa é a visão do Mark Carney, que essa nova arquitetura climática poderia ser uma amálgama de regras comerciais ancoradas na União Europeia, a questão do clima, a mudança climática, padrões tecnológicos baseados na tecnologia, isso seria centrado na China e na Índia, e soluções baseadas na natureza seria baseado no Brasil. Mark Carney afirma que, em vez de um sistema comercial único e reformado, como o que existe atualmente, que é centrado na Organização Mundial do Comércio, baseado em regras como a da OMC, e, na opinião de Mark Carney, em vez de um sistema comercial único e reformado, um mosaico de acordos parciais e arranjos criativos de acoplamento entre blocos poderia se desenvolver no futuro. Eu lhes falei do caso do Mercosul e da União Europeia. Uma opção seria reunir dois dos maiores blocos comerciais do mundo. Essa é a opinião de Mark Carney. A União Europeia na Europa e o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica centrado na Ásia. Ele defende a tese de que deveria haver uma união entre esses dois blocos, a União Europeia e o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica centrado na Ásia. Ou seja, relação entre Ásia e Europa. Essa é a proposta de Mark Carney. Chegar a um consenso para reformar o OMC pode levar décadas, na opinião dele. Reunir grupos de países que compartilham a crença no livre comércio fundamentado em padrões básicos para o trabalho, o meio ambiente e a soberania de dados será uma maneira mais rápida de progredir. Mark Carney afirma no artigo que eu citei que, embora apresente riscos de fragmentação, duplicação e potenciais desigualdades para aqueles que ficarem de fora desses arranjos criativos de acoplamento entre blocos, tais preocupações devem ser superadas pelos benefícios de velocidade, adaptabilidade e impacto. Essas coalizões podem, em última instância, em última análise, provar-se mais resilientes a choques futuros do que o atual sistema internacional de comércio. Mark Carney conclui que não devemos ansiar por voltar ao que era antes. Devemos nos concentrar em construir algo melhor. O crepúsculo do multilateralismo do passado será seguido pela ascensão do plurilateralismo do futuro, quando os Estados nacionais, que tecerão novas redes e construirão alianças pragmáticas, estarão na melhor posição para prosperar nesta nova era.
Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes falar a respeito da contra-revolução comercial de Trump, seus impactos e suas consequências globais. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e fica aqui meu abraço fraternal para todos.